Este é um território vasto e repleto de desafios. Aqui, a selvageria é a lei e os predadores mais ferozes dominam. Este não é um mundo para os fracos. A qualquer momento, das moitas densas ou à sombra de um antigo baobá, podem surgir predadores aterrorizantes. Sempre prontos com ataques fatais, eles derrubam qualquer presa que entre em seu campo de visão. Bem-vindo à savana africana, a terra dos predadores mais ferozes. Conhecida por seus campos de grama que se estendem infinitamente, a savana é o lar de milhões de criaturas, desde herbívoros como antílopes e elefantes até predadores implacáveis como leões, leopardos e guepardos. Mas sobreviver nessa terra não é nada fácil. Com um clima implacável e recursos hídricos escassos, a savana se torna uma verdadeira arena de sobrevivência, onde apenas os mais fortes conseguem persistir. A estação chuvosa vai de maio a outubro, trazendo vida a esta terra com uma média de 500 a 1.200 milímetros de chuva por ano. No entanto, a estação seca, que se estende de novembro a abril, é o período mais rigoroso. Neste ambiente desafiador, a manutenção da vida se torna uma luta feroz. Herbívoros como antílopes e zebras precisam se mover constantemente em busca de alimento e água. De acordo com estudos, um rebanho de antílopes pode percorrer até 1.000 quilômetros durante a estação seca para encontrar uma fonte de água. Isso também leva à movimentação dos predadores, transformando a savana em uma arena de sobrevivência onde cada momento pode ser uma batalha pela vida. Este é o símbolo supremo de poder na savana africana. E eles são reverenciados como o rei dos animais, o leão. Entre os campos de grama infinitos e as áreas de vegetação esparsa, o leão caminha com orgulho, dominando esta terra selvagem com força e uma presença incontestável. No ambiente implacável da savana, o leão evoluiu para ser o predador supremo, onde cada passo seu carrega o poder e a majestade da natureza. O leão é o único felino que vive em bandos, uma característica especial que o destaca entre os outros predadores da savana.
Um bando de leões geralmente é composto por cerca de 10 a 15 indivíduos, às vezes chegando a 30, incluindo um ou mais machos dominantes, as fêmeas e os filhotes. Os leões machos são geralmente maiores que as fêmeas, pesando em média entre 150 e 250 quilos, enquanto as leoas pesam de 120 a 180 quilos. O corpo do leão é robusto, com músculos bem desenvolvidos, especialmente nos ombros e nas pernas, permitindo-lhes realizar saltos poderosos e precisos durante a caça. A exuberante juba dos leões machos é uma das características mais marcantes na savana e desempenha um papel crucial em suas vidas diárias. Essas jubas podem variar de um tom amarelo claro a preto intenso, e quanto mais escura a juba, mais o leão é considerado poderoso e atraente. A juba não é apenas um símbolo de poder e dominação, mas também um fator decisivo nas lutas por território e pelo direito de acasalar. Leões com jubas espessas e escuras são frequentemente vistos como mais fortes e atraentes pelas leoas, o que fortalece sua posição dentro do bando. Além disso, a juba serve como uma proteção natural para o pescoço e a cabeça, ajudando a minimizar os danos causados por mordidas durante combates. No entanto, a juba densa também tem um lado negativo. Ela aumenta a temperatura corporal, o que pode ser um desafio nas condições quentes da savana, impactando a capacidade do leão de caçar e se movimentar. Com uma pelagem geralmente de cor amarelo-areia, os leões se camuflam de forma eficaz no ambiente árido da savana. Seus olhos, de cor amarela ou âmbar, possuem uma visão aguçada, permitindo-lhes caçar com eficiência durante a noite. A cauda, que termina com um tufo de pelos negros, como uma marca da perfeição no design do criador, é usada para a comunicação e para manter a coesão dentro do bando. Nas alcateias, as leoas desempenham o papel principal na caça, utilizando táticas coordenadas para cercar e atacar a presa de várias direções, alcançando uma taxa de sucesso de até 30%, em comparação com apenas 17% ao caçarem sozinhas. Essa habilidade de caça em grupo é uma das suas características mais notáveis, permitindo-lhes abater presas muito maiores do que elas, como o búfalo, que pode pesar até 900 quilos. Os leões geralmente caçam à noite ou ao amanhecer e entardecer, aproveitando sua visão noturna, que é cerca de 6 vezes melhor do que a dos humanos, para se aproximar silenciosamente e com eficácia da presa. Um estudo mostra que os leões podem atingir velocidades de até 80 km/h em curtas distâncias para capturar suas presas, mas só conseguem manter essa velocidade por alguns segundos. Uma das presas mais comuns é o GNU, que vive em grandes manadas e é facilmente acessível aos leões. Pesando entre 150 e 250 quilos, o GNU fornece carne suficiente para alimentar todo o bando em uma única refeição. O
processo de caça dos leões geralmente começa com uma aproximação silenciosa da presa, onde as leoas dividem as tarefas, cercando-a de várias direções para bloquear suas rotas de fuga. Uma leoa pode se aproximar até 30 metros da presa antes de atacar, movendo-se de forma suave e quase sem fazer barulho. Quando a distância é suficiente, a leoa avança a uma velocidade de até 80 km/h, embora só consiga manter essa velocidade por cerca de 60 a 100 metros. Os leões geralmente miram no pescoço ou mordem o focinho da presa, usando a força de suas mandíbulas para apertar e causar asfixia. As mandíbulas dos leões são extremamente fortes, com uma força de mordida de até 1000 psi. O que é suficiente para esmagar a traqueia ou os ossos da presa. Quando a presa é derrubada, outros leões do bando rapidamente se juntam, garantindo que ela não consiga escapar. Após abater a presa, os leões comem no local, com os machos geralmente se alimentando primeiro, mesmo que não sejam os principais caçadores. Um bando de leões pode consumir até 30 quilos de carne em uma única refeição, mas como precisam compartilhar, as leoas e os filhotes às vezes não comem tanto quanto os machos. Além do GNU, as zebras também são alvos preferidos dos leões, com peso médio entre 200 e 450 quilos. No entanto, as zebras têm uma boa capacidade de defesa e geralmente vivem em manadas, o que exige uma coordenação estreita entre os leões para abatê-las. Uma presa desafiadora, mas que oferece uma grande recompensa, é o búfalo africano, que pode pesar até 900 kg e oferece forte resistência, necessitando da cooperação de todo o bando para ser derrubado. Além disso, antílopes menores, como a gazela e o impala, também são alvos frequentes, especialmente em caçadas rápidas. Essas presas não apenas fornecem a principal fonte de alimento para os leões, mas também influenciam o comportamento e as táticas de caça na savana africana. No mundo selvagem da savana africana, onde a luta pela sobrevivência acontece a cada minuto, os leões não são apenas predadores supremos, mas também mestres na comunicação e na manutenção da ordem social. Mas você sabia que o poderoso rugido deles não serve apenas para intimidar inimigos? Ele pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância, ajudando os membros do bando a manter contato dentro de seu vasto território. E isso foi confirmado por vários estudos que mostram que o rugido não apenas transmite força, mas também desempenha um papel crucial na consolidação das relações sociais. Eles também demonstram afeto e reforçam os laços dentro do bando através de gestos, como esfregar as cabeças e lamber os rostos uns dos outros. Por meio desses ricos meios de comunicação, os leões não só mantêm a coesão do grupo, mas também garantem sua proteção e desenvolvimento sustentável em um ambiente tão desafiador. O poderoso rugido do leão ressoa por toda a savana, não apenas como uma declaração de dominância, mas também
carregando uma mensagem profunda de Deus. Na Bíblia, o leão é mencionado como um símbolo de força e poder, refletindo uma parcela do poder do Criador. Quando o rugido do leão ecoa até o horizonte, ele nos lembra da grandeza de Deus, que criou todos os seres com um propósito e papel únicos. Os leões machos na savana têm um processo de aproximação e comunicação muito característico com as leoas, especialmente durante o período de acasalamento. Para atrair a atenção das fêmeas, os machos costumam começar exibindo uma presença forte e afirmando sua dominância no bando. O rugido poderoso, que pode ser ouvido a até 8 km de distância, não é apenas um aviso para os inimigos, mas também uma maneira de o leão marcar seu território e demonstrar força, patrulhando e afastando outros rivais. Ao se aproximar da leoa, o leão macho usa a linguagem corporal para se comunicar, como abaixar a cabeça, esfregar a cabeça e lamber a leoa. O ato de esfregar a cabeça não é apenas um gesto de intimidade, mas também uma forma de o leão macho transmitir informações através das glândulas de cheiro em seu rosto, reforçando o vínculo e criando uma conexão mais próxima. No entanto, as condições climáticas rigorosas da savana têm um impacto significativo nesse processo. Nos meses de seca, quando os recursos alimentares e hídricos são escassos, os leões machos podem enfrentar mais dificuldades para se aproximar e manter o relacionamento com as fêmeas. Por outro lado, na estação chuvosa, quando a natureza fornece água e alimentos em abundância, as leoas tendem a entrar no cio com mais frequência e os pares de leões copulam mais frequentemente para garantir uma fertilização bem-sucedida. Durante o período de cio, o leão macho fica próximo à leoa e pode copular de 20 a 40 vezes por dia, por um período que varia de 3 a 7 dias. Essa é uma estratégia de sobrevivência inteligente que garante que a reprodução ocorra no momento ideal, quando os filhotes têm maior chance de sobreviver, graças às condições ambientais favoráveis. O período de gestação dura cerca de 110 dias, e as leoas geralmente dão à luz após a estação chuvosa, quando o ambiente já está estabilizado e há comida suficiente para sustentar os filhotes. Esses não são apenas comportamentos sociais simples, mas uma estratégia de sobrevivência habilmente ajustada, garantindo que a nova geração de leões tenha sempre a oportunidade de se desenvolver com força em um ambiente tão desafiador. O processo de crescimento e desenvolvimento dos filhotes de leão na savana africana é uma jornada cheia de desafios, que começa desde o momento em que eles nascem. Nas primeiras 6 a 8 semanas de vida, os filhotes são cuidadosamente escondidos pela mãe em arbustos densos ou em cavernas para evitar as ameaças dos predadores. Aos 3 meses de idade, eles começam a aprender a caçar, observando e participando das caçadas com o bando, embora ainda dependam da mãe. É importante destacar que cerca de 60% dos filhotes não sobrevivem aos primeiros 1 a 2 anos de vida devido à predação, fome ou serem mortos por novos leões machos que dominam o bando.
Ao superar os desafios rigorosos dos primeiros anos de vida, os filhotes de leão na savana estão prontos para embarcar em uma nova jornada cheia de provações. Para os machos, esse é o momento de deixar o bando da mãe, buscar seu próprio território e construir força para se tornarem os futuros dominantes. As leoas, por sua vez, permanecem no bando ou se juntam a um novo grupo, iniciando seu próprio ciclo reprodutivo e continuando o ciclo da espécie. Essa nova jornada não é apenas uma afirmação de força e coragem, mas também um testemunho da sobrevivência em um ambiente implacável, onde cada dia é uma luta pela vida. Equipados com as habilidades e experiências do passado, os jovens leões agora entram em uma nova fase, com a esperança de se tornarem os predadores supremos, continuando o poderoso legado dos leões na savana. Quando o crepúsculo cai sobre as vastas planícies da savana, os leões começam a se preparar para a tensa caçada noturna. Mas, em meio ao silêncio, outro predador, astuto e silencioso, também se move furtivamente na escuridão. Escondido entre a vegetação densa, com uma agilidade e destreza incomparáveis, está pronto para sua própria caçada. Sim, o personagem ao qual nos referimos é o leopardo, um mestre na arte da caça solitária. Ao contrário do leão, com sua força e táticas de caça em grupo, o leopardo é um mestre da solidão, onde a paciência e a velocidade são armas letais. E agora vamos explorar como o leopardo, um dos predadores mais habilidosos da savana, conquista essa terra árida com suas técnicas de caça únicas. Os leopardos têm origem em espécies de leopardos pré-históricos que viviam na Ásia. Ao longo de milhões de anos, eles migraram e se dispersaram para várias regiões diferentes, incluindo a África. O processo evolutivo ajudou-os a desenvolver características biológicas adequadas para diversos ambientes, desde florestas densas até a savana árida. Com um comprimento corporal de 1,2 a 1,9 metros e uma cauda que mede de 60 a 110 centímetros, o leopardo possui um corpo esguio, mas musculoso, criando um equilíbrio perfeito entre força e agilidade. Seu peso varia de 30 a 90 quilos, sendo que os machos geralmente são maiores e mais pesados do que as fêmeas. Uma das características mais marcantes do leopardo é sua pelagem de cor marrom amarelada ou laranja dourada, adornada com manchas pretas em forma de roseta. Essas rosetas, ao contrário das manchas sólidas na pele do guepardo, têm bordas pretas com o centro vazio, o que permite ao leopardo se misturar facilmente ao ambiente da savana. Essa camuflagem é um fator crucial em sua estratégia de caça, permitindo que ele se aproxime de suas presas sem ser detectado. Cada leopardo possui um padrão de rosetas único, semelhante às impressões digitais humanas, o que não só nos ajuda a diferenciá-los, mas também destaca a rica diversidade biológica dentro dessa espécie.
A habilidade de escalada do leopardo é também um fator crucial para sua sobrevivência neste ambiente desafiador. Com suas pernas curtas, mas poderosas, e garras afiadas e retráteis, o leopardo pode subir em galhos altos para se esconder de predadores ou proteger sua comida de outros caçadores, como leões ou hienas. Essa é uma habilidade excepcional que poucos predadores na savana possuem. Os olhos do leopardo também são uma ferramenta poderosa, ajudando-o a caçar de forma mais eficaz, especialmente no escuro. Com olhos geralmente de cor amarela ou verde e pupilas redondas, eles têm a capacidade de enxergar claramente em condições de pouca luz, permitindo que se tornem caçadores noturnos excepcionais. Desde a habilidade de caça até a destreza em escalar, cada característica de seu corpo foi criada por Deus com um propósito claro, ajudando-os a se tornarem um dos principais predadores no desafiador mundo selvagem. Como um predador solitário, o leopardo é totalmente diferente de predadores como o leão, que caça em grupo. Sua estratégia de caça baseia-se na quietude e em sua incrível capacidade de camuflagem. O leopardo pode ficar à espreita por longos períodos, aguardando o momento certo para atacar. Ele aproveita o ambiente ao redor para se esconder, usando sua pelagem com rosetas para se misturar à vegetação da savana, aproximando-se da presa silenciosamente, sem ser detectado. Quando a presa é identificada, o leopardo ataca com uma velocidade impressionante. Ele é capaz de atingir velocidades de até 58 km/h em distâncias curtas, o suficiente para derrubar a presa antes que ela consiga escapar. No entanto, devido à falta de resistência para manter essa velocidade por muito tempo, o leopardo precisa se aproximar da presa a uma curta distância antes de atacar. A dieta do leopardo é bastante variada, incluindo pequenos antílopes como o Thompson, que pesam em média de 20 a 30 quilos, até presas maiores como o Impala, que pesa cerca de 40 a 60 quilos. Além disso, ele também caça presas menores, como coelhos, aves e, às vezes, roedores. Essa diversidade na alimentação ajuda o leopardo a se adaptar bem às condições rigorosas da savana. Sendo uma espécie solitária, os leopardos ainda precisam se comunicar entre si para manter território, encontrar parceiros e evitar conflitos. Na savana africana, onde o ambiente é desafiador e os recursos são limitados, a comunicação eficaz é um fator crucial para a sobrevivência do leopardo. Eles utilizam várias formas de comunicação, desde marcas de cheiro e sons até gestos comportamentais. No entanto, a marcação de cheiro é um dos principais métodos de comunicação dos leopardos. Eles usam urina, fezes e glândulas de odor no rosto para demarcar seu território. Cada leopardo tem um cheiro característico, o que permite que eles se reconheçam mutuamente. A marcação territorial não só alerta outros leopardos sobre a presença do proprietário do território, mas também contém informações sobre sexo, idade e estado reprodutivo.
Segundo pesquisas, um leopardo pode controlar um território de 15 a 78 km², dependendo das condições ambientais e da disponibilidade de alimentos. Essa marcação também desempenha um papel importante na busca por parceiros, especialmente durante a época de reprodução, quando as fêmeas deixam sinais olfativos para atrair os machos. Um estudo realizado na África do Sul mostrou que, em média, um leopardo macho pode marcar seu território com urina cerca de 50 a 70 vezes por dia. Essa marcação ajuda a manter e proteger seu território contra competidores, além de desempenhar um papel crucial na busca por parceiros. Outro estudo também observou que o som de serra emitido pelo leopardo pode ser ouvido a uma distância de até 2 km, permitindo uma comunicação eficaz em áreas com vegetação densa, onde a visibilidade é limitada. Os leopardos na savana possuem métodos de comunicação eficazes e sofisticados. Desde o uso de marcas de cheiro para demarcar território, sons para se comunicar, até gestos comportamentais para expressar atitudes, todas essas estratégias ajudam o leopardo a manter sua posição neste mundo selvagem e desafiador. De acordo com pesquisas, a taxa de reprodução dos leopardos é relativamente estável, com cerca de 50% das fêmeas adultas se reproduzindo a cada ano. No entanto, a taxa de sobrevivência dos filhotes é baixa, com apenas 1 a 2 filhotes por ninhada, conseguindo sobreviver até a idade adulta. Isso reflete a intensa competição e os desafios que os leopardos enfrentam no ecossistema da savana. A estação seca na savana pode durar de alguns meses até meio ano, com pouca chuva e temperaturas elevadas. Durante esse período, muitas fontes de água secam, forçando os animais a se deslocarem longas distâncias em busca de água e alimento. Isso tem um grande impacto sobre os leopardos, pois suas principais presas, como os antílopes, também migram para áreas com água disponível. Os leopardos precisam se mover por distâncias maiores, caçar com mais frequência e enfrentar uma concorrência ainda mais acirrada para sobreviver. Para evitar o calor intenso, os leopardos costumam caçar no início da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas. No entanto, essa mudança no horário de caça também significa que eles precisam enfrentar outros predadores que estão ativos ao mesmo tempo, como leões ou hienas. Esses predadores podem representar uma ameaça para os leopardos e roubar a comida que eles conseguiram caçar. Eles se movem silenciosamente e se escondem na grama alta ou nas árvores, onde podem observar o ambiente sem serem detectados. Os leopardos geralmente optam por evitar confrontos diretos com leões e hienas, pois sabem que enfrentar predadores maiores e mais agressivos pode representar um perigo grave. Essa cautela ajuda os leopardos a manter a saúde e a conservar recursos para caçar e cuidar de seus filhotes. As habilidades dos leopardos para evitar conflitos não são apenas um meio de sobrevivência, mas também uma expressão do amor e da proteção de Deus, permitindo que eles sobrevivam e prosperem no ambiente desafiador da savana.
Se a pantera representa cautela e habilidade excepcional de escalada, o guepardo, por outro lado, simboliza a explosão de velocidade e força. E agora, vamos explorar como este felino aproveita sua vantagem única para dominar as caçadas nas vastas savanas da África. Diferente da pantera, que se esconde nas sombras e caça à noite, o guepardo é um terror para os herbívoros durante o dia. Apelidado de guerreiro da velocidade, o guepardo tem percorrido as vastas savanas por milhares de anos. Ao longo do tempo, o guepardo evoluiu sob a orientação silenciosa de Deus para se adaptar ao ambiente e ao clima rigoroso dessa terra, tornando-se mais forte para competir com outros predadores, como a pantera e o leão. A bênção que Deus concedeu ao guepardo é sua incrível capacidade de velocidade. Alguns acreditam que Deus favoreceu o guepardo mais do que seus outros parentes felinos. Por que dizem isso? Veja bem, o guepardo possui uma estrutura corporal única que o torna o animal terrestre mais rápido. O corpo do guepardo evoluiu para otimizar a velocidade, fazendo dele o corredor mais rápido em terra. Sua figura leve, esbelta e aerodinâmica ajuda a reduzir a resistência do ar durante a corrida. As pernas do guepardo são longas e finas, mas seus músculos são extremamente flexíveis, permitindo que ele acelere repentinamente de 0 a 96,6 km/h em menos de 3 segundos, alcançando velocidades de até 113 km/h em curtas caçadas. As pernas do guepardo são equipadas com fibras musculares rápidas especializadas, que geram uma propulsão poderosa, permitindo ao guepardo mudar de direção rapidamente enquanto persegue sua presa. O que o torna ainda mais especial é que ele pode manter essa velocidade alta por cerca de 20 a 30 segundos, mantendo o título de campeão de velocidade no reino animal. Por isso, o guepardo caça presas ágeis, como o antílope Thompson, nos vastos e abertos espaços da savana. Um guepardo macho adulto pesa, em média, entre 40 e 64 quilos, sendo ligeiramente maior que a fêmea, que geralmente pesa entre 35 e 50 quilos. Não subestime o guepardo com base em seu peso, pois essa faixa de peso representa exatamente o ponto ideal de tamanho. Um estudo recente mostrou que o tamanho médio do guepardo permite que ele atinja sua velocidade máxima, ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade e flexibilidade necessárias para realizar curvas fechadas durante a caça. Diferente das panteras e leões, as garras do guepardo não podem ser completamente retraídas. Suas garras não são apenas ferramentas essenciais para a caça, mas também funcionam como cravos, aumentando a tração durante a corrida, permitindo que o guepardo seja mais ágil e estável. As patas do guepardo também possuem ranhuras que melhoram a aderência, especialmente em situações que exigem aceleração ou paradas bruscas. Outro fator importante que contribui para as manobras impressionantes do guepardo em alta velocidade é sua cauda longa e flexível. A cauda do guepardo funciona como um leme, ajudando-o a manter o equilíbrio e a ajustar rapidamente a direção durante a perseguição da presa.
Embora seja menor que o leão e a pantera, o guepardo possui um coração e pulmões muito maiores em relação ao tamanho do corpo. O grande tamanho do coração e dos pulmões permite que o guepardo realize sprints por um período relativamente longo. Durante a corrida, o guepardo pode aumentar sua taxa de respiração de cerca de 60 vezes por minuto para até 150 vezes por minuto. Com sua velocidade extraordinária, o guepardo se destaca como um dos predadores mais eficientes das savanas africanas, com uma taxa de sucesso de caça variando entre 40% e 50%. No entanto, eles não dependem apenas de sua vantagem de velocidade. O guepardo também adota uma estratégia furtiva para se aproximar de suas presas de maneira extremamente habilidosa. Graças ao pelo de cor amarelo claro ou dourado, os guepardos se camuflam facilmente no ambiente da savana africana. Sobre essa pelagem, há pequenas manchas pretas, redondas e uniformes, distribuídas por todo o corpo, o que aumenta ainda mais a capacidade de camuflagem do guepardo em meio à savana, com suas altas gramíneas e arbustos. Essas manchas mantêm o mesmo tamanho e formato desde o nascimento, criando uma aparência única e inconfundível. Equipado de maneira extraordinária pela natureza, o guepardo utiliza sua visão aguçada para detectar presas à distância e, em seguida, se aproxima furtivamente. Eles geralmente tentam reduzir a distância até a presa para cerca de 60 a 70 metros antes de iniciar a perseguição. Lembre-se de que a pantera precisa se aproximar a cerca de 5 metros da presa para realizar o ataque. Isso demonstra a superioridade na velocidade do guepardo em comparação com seu parente felino. Quando o guepardo se aproxima da presa, ele acelera repentinamente. Em apenas 3 segundos, o guepardo pode atingir uma velocidade de 93 km/h a 113 km/h. A presa infeliz mal tem tempo de reagir, mesmo depois de ser capturada. Durante as perseguições, o guepardo usa as patas dianteiras para derrubar a presa. Uma vez capturada, o guepardo abate a presa com uma mordida fatal no pescoço, sufocando-a. No entanto, devido à sua mandíbula e dentes não serem tão poderosos quanto os de outros grandes felinos, e por não possuir a habilidade de escalar árvores como a pantera, o guepardo geralmente precisa comer rapidamente antes que outros predadores, como leões ou hienas, o descubram e roubem sua presa. Para caçar e consumir a refeição rapidamente, minimizando o risco de perder a presa, o guepardo foca principalmente em antílopes de tamanho médio, como lebres, gazelas de Thompson, impalas e gazelas de Grant. O guepardo é uma espécie que prefere viver de forma solitária. As fêmeas geralmente vivem sozinhas ou com seus filhotes até que eles amadureçam. Já os machos podem viver sozinhos ou formar pequenos grupos chamados de coalizões, geralmente compostos por 2 a 3 machos que são irmãos ou têm uma relação próxima. Essa formação de grupos entre os machos serve para proteger o território, ajudar na caça e se defender contra inimigos. Dentro do grupo, os guepardos machos mantêm o vínculo entre si através de comportamentos como esfregar-se, lamber o pelo e vocalizações. Um fato interessante é que o território dos guepardos costuma ser muito vasto, especialmente no caso das fêmeas. O território de uma fêmea pode abranger de 800 a 1.500 km². Em contraste, o território dos machos é geralmente menor, variando entre 50 e 300 km².
Machos e fêmeas têm maneiras diferentes de dividir o território. As fêmeas normalmente possuem territórios distintos, que não se sobrepõem muito aos de outras fêmeas. Por outro lado, o território de uma fêmea pode abranger os territórios de vários machos. Os guepardos utilizam vários métodos para marcar seu território, incluindo deixar fezes, urina, arranhar árvores ou esfregar-se para deixar seu cheiro característico em árvores, arbustos ou rochas. Essas marcas transmitem informações sobre o sexo, o estado reprodutivo e a posição social deles para outros guepardos na área, além de servirem como um sinal visual de que a região já está ocupada. O território do guepardo pode mudar conforme a estação, especialmente durante as migrações dos rebanhos de antílopes, que são sua principal fonte de alimento. À medida que a comida se desloca, o guepardo pode expandir ou reduzir seu território para garantir o acesso às presas. Seguir de perto a fonte de alimento é crucial para que o guepardo possa se acasalar e se reproduzir com segurança. Os guepardos machos costumam usar um latido interrompido, stutterbark, para chamar as fêmeas. Curiosamente, esse som pode estimular a liberação de hormônios reprodutivos nas fêmeas, preparando-as para o acasalamento. Quando isso acontece, a fêmea emite sinais por meio do cheiro de sua urina e das glândulas odoríferas em seu corpo. O macho detecta esse cheiro e começa a procurar a fêmea. Ao encontrá-la, o macho geralmente a segue lentamente até conseguir se aproximar, aguardando o consentimento da fêmea. A fêmea pode acasalar com vários machos diferentes durante o mesmo ciclo de estro. Isso ajuda a aumentar a diversidade genética na ninhada, melhorando as chances de sobrevivência dos filhotes. O guepardo apresenta uma característica evolutiva fascinante em sua pelagem, especialmente no caso dos filhotes. Os filhotes têm uma pelagem mais longa de cor cinza esfumaçada, com uma faixa de pelos prateados ao longo da coluna. Com essa camuflagem, eles se assemelham ao Ratel, Honey Badger, um animal conhecido por sua ferocidade, o que ajuda a reduzir o risco de ataques por outros predadores. Além disso, as mães guepardo escondem seus filhotes cuidadosamente em tocas e arbustos e mudam de local com frequência. Essa camuflagem, junto com as medidas protetoras da mãe, aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas não elimina completamente os riscos que enfrentam na natureza. A taxa de sobrevivência dos filhotes de guepardo não é muito alta, variando entre 30% e 50%, o que significa que apenas 1 ou 2 filhotes de cada ninhada chegam à idade adulta. A seleção natural é implacável, especialmente nas savanas africanas, com suas estações de chuva e seca contrastantes. Embora poucos filhotes de guepardo sobrevivam, aqueles que o fazem certamente se tornam predadores poderosos, herdando os instintos e as habilidades de sobrevivência de seus pais. As gerações de filhotes gradualmente crescem e se tornam predadores independentes. Eles se juntam oficialmente ao funcionamento da natureza, assim como seus pais. No ecossistema das savanas africanas, grandes predadores como leões, panteras e guepardos desempenham um papel essencial, que ninguém pode negar. Leões, panteras e guepardos não são apenas predadores temíveis, mas também elementos fundamentais na manutenção do equilíbrio ecológico. Ao controlar as populações de presas como antílopes e zebras, eles impedem a explosão demográfica dessas espécies, protegendo os recursos vegetais e mantendo o equilíbrio no ambiente.
É fascinante observar que a presença desses predadores implacáveis não enfraquece o mundo animal. Pelo contrário, eles promovem a biodiversidade, criando nichos ecológicos ricos e habitats diversos. Cada forma de vida é uma obra divina, e o mundo natural opera de maneira harmoniosa, como engrenagens de um relógio, demonstrando o papel insubstituível dos grandes predadores no ecossistema. No entanto, grandes predadores como leões, panteras e guepardos na savana africana estão enfrentando desafios imensos. O clima árido e quente das savanas africanas já é um grande obstáculo para esses predadores. A mudança climática está aumentando a frequência de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e inundações, dificultando a busca por alimento e água. Desastres naturais, como incêndios florestais, não apenas destroem habitats, mas também forçam as espécies a migrar, provocando mudanças significativas na estrutura populacional. Ao mesmo tempo, atividades humanas como a caça ilegal e a expansão urbana estão reduzindo o habitat natural, forçando esses predadores a competir de maneira ainda mais intensa pela sobrevivência. Diante desses desafios, a proteção dos grandes predadores tornou-se mais urgente do que nunca. Nenhum ser humano, nenhum país tem o direito de ignorar a mãe natureza e o apelo desesperado vindo do meio ambiente. Já estamos implementando soluções eficazes de conservação em todo o mundo. Podemos trabalhar juntos para criar corredores de conservação conectados, proporcionando um espaço seguro e suficientemente amplo para os animais, permitindo que grandes predadores como leões e panteras se movam e caçem de forma mais eficiente. A reserva do Serengeti, na Tanzânia, é uma das áreas de conservação da vida selvagem mais famosas do mundo, destacando-se por seus esforços na proteção de grandes migrações de animais, como os gnus e as zebras. O Serengeti não só protege grandes predadores, mas também cria condições para o desenvolvimento de inúmeras outras espécies, mantendo o ciclo ecológico da savana em equilíbrio. Junto com isso, medidas para reduzir os conflitos entre humanos e animais, como a construção de cercados seguros para o gado e a educação da comunidade sobre a convivência harmoniosa com a vida selvagem, são essenciais. Essas medidas ajudam a diminuir os casos de abate de animais por vingança, ao mesmo tempo que incentivam a participação local na conservação. Um exemplo é o projeto Comunidade Maasai e Leões, na Tanzânia. Os Maasai são treinados para se tornarem guardiões dos leões, ajudando a proteger o gado dos predadores sem a necessidade de matá-los. Esse programa tem reduzido o número de leões mortos e promovido a coexistência pacífica entre humanos e a vida selvagem. A conservação de habitats e a restauração de ambientes naturais por meio de projetos de reflorestamento e gestão de recursos naturais são soluções eficazes para manter e restaurar a biodiversidade nos ecossistemas de savana. O projeto Northern Rangelands Trust, NRT, no Quênia, é uma aliança de reservas comunitárias no norte do país. O NRT
desenvolveu um modelo sustentável e integrado de gestão, onde as comunidades locais são capacitadas para gerenciar os recursos naturais e a vida selvagem em suas terras. Um exemplo de sucesso do NRT é a criação e gestão de reservas como a Lewa Wildlife Conservancy, que tem sido eficaz na proteção de grandes predadores como leões e panteras. Na vastidão da savana africana, leões, panteras e guepardos representam força, agilidade e velocidade. Essas são as qualidades que Deus concedeu a cada espécie para que pudessem sobreviver e prosperar em um ambiente tão desafiador. Essas criaturas não são apenas símbolos da natureza selvagem, mas também testemunhos da incrível biodiversidade que Deus criou. Proteger e conservar esses animais não é apenas preservar sua existência, mas também cumprir uma missão divina. Cuidar de uma parte da beleza e do equilíbrio que Ele criou, expressando nossa gratidão e reverência pela sua obra.